aqui é o professor Rezende, que está mais uma vez com vocês pelo canal RTK Concursos. E nós vamos dar início à nossa segunda temporada do SOS Matemática. Estou atendendo aí a muitos pedidos, muitos alunos estão cobrando que a gente continue, porque foi muito útil. Quem não assistiu a primeira temporada, tem 15 vídeos lá no canal RTK Concurso, ok? Então, vamos lá, mãos à obra. Nós vamos estudar hoje trigonometria do triângulo retângulo, tá? Então, ó, muita atenção, porque é um assunto que cai bastante no vestibular. Então, repara vocês que eu estou aqui mostrando que nós temos o nosso triângulo retângulo, tá aqui, ó, o nosso triângulo retângulo, onde o que caracteriza a gente é o fato da gente ter esse ângulo reto, tá? E nós temos oposto ao ângulo reto a hipotenusa, conforme está aqui, ó. A hipotenusa, está aqui, ó, o ângulo de 90 graus, e oposto ao ângulo de 90 graus sempre será a hipotenusa, ok? Bom, aí nós temos que colocar aqui nos vértices do triângulo letrinhas, né, para identificar esses vértices, tá ok? Então eu tenho aqui, geralmente a gente coloca o vértice A no ângulo de 90 graus, tá ok? E depois o vértice B e C, tanto faz, ficar em cima ou embaixo, aí depende de vocês. Eu preferi colocar o vértice B aqui embaixo, e aí oposto ao vértice B, ó, oposto ao vértice B, nós vamos ter exatamente aqui, ó, o cateto B, tá? E oposto ao vértice C, nós vamos ter aqui, ó, também, ó, o cateto C, tá? Então, ó, cateto B é o que está aqui, ó, cateto B oposto ao vértice B e o cateto C oposto ao vértice C. Tá legal? Os ângulos, né, a gente costuma colocar um chapeuzinho em cima. Então eu tenho aqui, ó, o ângulo formado aqui no vértice C, que é o ângulo C, e o ângulo formado aqui no vértice B, que é o ângulo B. Ok? Então são só definições. Isso é importante para a gente ter um bom aprendizado. Tá ok? Bom, vamos então continuar aqui na esquerda, tá? Nós temos oposto ao vértice A, que é o do ângulo reto, nós temos a nossa hipotenusa, que nós vamos simbolizar por um azinho minúsculo. Oposto ao vértice B, nós vamos ter o nosso cateto Bzinho, que nós vamos simbolizar por um B minúsculo. E oposto ao vértice C, nós vamos ter o nosso cateto Czinho, tá? Então, se ligue bem, porque as letras maiúsculas, né, elas representam os vértices. As letras minúsculas, elas vão representar os lados do triângulo. E a hipotenusa sempre o maior dos lados, tá ok? Então a gente vai definir, nesse vídeo agora, nós vamos estudar apenas seno e cosseno, tá? No próximo vídeo nós vamos acrescentar mais coisas. Então, seno do ângulo B, tá? Então tá aqui, ó, o ângulo B, ó, o ângulo B está aqui. O seno do ângulo B é o cateto oposto ao ângulo B. Então, o cateto oposto ao ângulo B é esse aqui, ó, cateto oposto ao ângulo B, que a gente representa pela letra Bzinho, tá? Sobre a hipotenusa, que é a letra Azinho. O seno do ângulo C. O seno do ângulo C é o cateto oposto ao ângulo C, que está aqui, ó. Nós vamos simbolizar pela letra Czinho, sobre a hipotenusa. Então, está aqui, ó. Tá? Então, seno do ângulo C, cateto oposto sobre hipotenusa. Bom,
Agora eu quero o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente. Tá? Então, cosseno do ângulo B. Cosseno do ângulo B é o cateto adjacente. Se você não sabe, adjacente quer dizer ao lado. Tá? Então, cateto adjacente ao ângulo B é justamente o lado Czinho sobre a hipotenusa. Então, está aqui. Da mesma forma, o cateto cosseno do ângulo C. Cateto adjacente ao ângulo C. Então, ó, o ângulo C está aqui, o cateto adjacente ao ângulo C é esse aqui, ó. É o Bzinho. Então, Bzinho, né, sobre a hipotenusa. Beleza. Então, já definimos o que é seno e o que é cosseno. Não parece, não, mas é muito importante para nós na matemática e na física também. Agora eu vou apresentar, né, alguns triângulos para vocês e vou aproveitar e já exercitar, né, nesse mini vídeo, né, da segunda temporada do SOS Matemática. Aproveitando, se você não se inscreveu, olha aí, ó, se inscreve, ativa o sininho no canal e vamos compartilhar esse vídeo com bastante pessoas. Vamos aí anunciar o nosso canal, né, para a gente poder estar começando as nossas lives o mais rápido possível. Bom, eu quero apresentar o triângulo retângulo mais famoso para vocês, que é o 3, 4, 5. Então, ó, 5 só pode ser hipotenusa, né? Porque eu falei para vocês que a hipotenusa é o maior dos lados. Então, 3, né, 4, 5. Professor Rezende, então quer dizer que eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Não. Por isso que esse aqui é o mais famoso, porque é o único triângulo, né, retângulo que vai ter os seus lados em ordem, né, numa ordem como se fosse o quê? Uma PA, um 3, 4, 5. Você não vai encontrar isso em triângulo retângulo nenhum, só nesse, que é o famoso pitagórico. Bom, então eu coloquei o 3 aqui em cima, o 4 embaixo, e tanto faz, né, porque vai depender aí do tamanho que você for desenhar o seu triângulo, né? Como o meu está tudo aproximadamente igual, tanto faz os catetos, né? Tanto faz eu colocar o 3 em cima e o 4 embaixo. Aqui é extremamente didático. Então vamos lá. Se eu quisesse calcular aqui, ó, eu vou escrever só para esse triângulo, só para esse. Ó, vou marcar ele aqui para vocês. E eu vou escrever para esse triângulo. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o seno de B, do ângulo B nesse triângulo, eu já sei que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, então seria 3 sobre 5. Ah, professor, esse negócio é muito fácil. Pois é, muito fácil mesmo, tá? Muito fácil. Agora você vai ver a implicação disso em outras partes, que também vai ser fácil. Se eu quisesse calcular o cosseno do ângulo C, né, do ângulo C sobre, ou melhor, cosseno do ângulo C, seria cateto adjacente ao ângulo C. Ah, seria o 3. Seria o 3. Seria o 3. Sobre a hipotenusa. Sim, 5. Ué, deu igual o seno do ângulo B, deu igual o cosseno do ângulo C? Sim. E a gente vai ver mais à frente, né, por que isso acontece. Porque, na verdade, B mais C vai dar 90 graus. Tu não sabe? Fica atento. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre isso. E eles sendo complementares, o que é complementares? Nos próximos vídeos. O seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais, tá? Só nos próximos vídeos. Aqui a gente pode continuar treinando, né? Se eu no lugar do ângulo B, o seno de B
eu quisesse aí o seno de C, né? Vou escrever aqui, ó, nesse canto aqui, ó, o seno do ângulo C, ó, o seno do ângulo C seria o cateto oposto sobre a hipotenusa, 4/5. Ah, beleza. Tá? E o cosseno do ângulo C, seria cateto adjacente ao ângulo C sobre hipotenusa. Beleza. É que eu já tinha feito aqui, né, o ângulo C, ó, né? E repeti ele aqui. Mas tudo bem. Seno do ângulo C, cateto oposto, tá aqui, ó, cateto oposto, né, que é o 4 sobre hipotenusa, que é o 5. E o cosseno do ângulo C é o cateto adjacente, que está aqui, ó, é o 3 sobre a hipotenusa, tá? Beleza. Então, toda vez, as formulinhas estão aqui para vocês. Toda vez que vocês quiserem calcular o seno e o cosseno, vocês vão ficar à vontade para usar as formulinhas. Agora, esse triângulo 3, 4, 5, ele é tão famoso, que os múltiplos e submúltiplos dele aparecem, né, nos problemas. Então, ele aparece disfarçado. Como assim, professor? Simples. Se eu pegar todos os lados do triângulo e multiplicar por um mesmo número, ou dividir, né, ele vai continuar sendo, né, um triângulo proporcional ao original. Ou seja, se ele é pitagórico, continua sendo pitagórico. Professor, não entendi bem não. Simples. Se eu multiplicar esse primeiro triângulo por 10, então olha só, eu vou ter aqui 50, eu vou ter aqui 40, e você precisa calcular esse outro lado? Nem precisa calcular. Você já sabe que ele é um múltiplo do pitagórico. Então, esse outro lado aqui só pode ser 30. Ah, legal, mas teria como calcular? Teria. Próximo vídeo. Teria. Aí eu vou ensinar vocês o teorema de Pitágoras. Mas só por 10? Não. Por exemplo, se eu multiplicasse por 2, aí aqui ficaria 6, aqui ficaria 8, né? Bom, preciso calcular aqui? Não, porque eu já sei que é um pitagórico multiplicado por 2. Então, o 5 multiplicado por 2 vai dar 10. E esse negócio é maneiro, hein, professor? Facilita a nossa vida. Pois é, facilita muito. Ó, se eu pegar todos os lados e dividir por 2, o 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Né? O 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então, não preciso nem calcular esse lado aqui, né? Porque o 4 dividido por 2 vai dar 2. Tá vendo? Como é que facilita? Então, esse triângulo aqui, o famoso 3, famoso 4, 5, esse aqui, amigo, ele vai aparecer assim 90% dos triângulos, então é o 3, 4, 5. Mas tem um outro também, né? Ele é um pouco menos famoso. Por isso que as questões mais difíceis usam esse outro, que é um pouco menos famoso. É esse cara aqui, ó. É o 5, tá? 12, vou botar aqui dentro, 12, né? 13. 5, 12, 13. Olha que legal. Aí você diz, professor, mas esse triângulo é famoso por quê? Ele é famoso por conta dos seus ângulos aqui, mas que eu também não vou falar agora, tá? Vou falar no próximo vídeo. Mais grave, 3, 4, 5 e o 5, 12, 13 também
é um triângulo que está sempre aparecendo nas provinhas, nas questões de matemática e de física. E vale a mesma coisa, né? Vale a mesma coisa. Múltiplos e submúltiplos, né, vão ser diretamente proporcionais a esse famoso triângulo que é o 5, 12, 13. Então, por exemplo, se eu multiplicasse por 10, aqui ficaria 130, aqui ficaria 50 e aqui ficaria 120. Beleza? Se eu multiplicasse por 2, aqui ficaria 26, aqui ficaria 10 e aqui ficaria 24. Né? Não preciso calcular, porque eu identifico que é um múltiplo ou um submúltiplo do 5, 12, 13. Se eu dividisse por 2, por exemplo, aqui ficaria 6,5, né? Aqui ficaria 2,5, ó, e aqui ficaria 6. Olha que beleza, viu? Então, nesse vídeo, o nosso objetivo foi mostrar a vocês como se calcula seno de um ângulo, que é cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa, tá? Cosseno de um ângulo, que é o cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa, e apresentar a vocês, né, os dois triângulos mais famosos que existem. O maior de todos, que é o 3, 4 e 5, e como é que ele pode aparecer disfarçado, e o 5, 12 e 13, e como é que ele pode aparecer disfarçado. Então, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade, né, a essa nova temporada do SOS Matemática, né, aprofundando um pouquinho mais sobre esse assunto de triângulos, seno, cosseno, e aí nós vamos entrar com a tangente. Então, amiguinhos, até o próximo vídeo e um mini coraçãozinho para vocês.